voltando, né, galerinha? Vamos voltando para o nosso Take 3 de 3 de hoje, né? Da nossa disciplina de análise lógica de programação. Você que está chegando agora, né? A dica que eu lhe dou é para você assistir depois as aulas, né? As duas primeiras aulas. Hoje nós estamos estudando, nós estamos aprendendo sobre as estruturas de fluxo de controle, né? Estruturas de controle de fluxo. E essas estruturas, elas são muito importantes para que a gente consiga ter uma lógica e programas e algoritmos mais funcionais. Ok, galerinha? Então, vamos dar continuidade ao exemplo que nós estávamos conversando, né? Antes do nosso intervalinho rapidinho, tá bom? Esse algoritmo, turma, deixa eu ver que a borracha não está à disposição não, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um momentinho. Ixi, borracha não está disponível, não. Mas é o seguinte, turma. Nessa primeira linha de código, nós temos a definição. Então, aqui, turminha, nós temos aí a definição, né, do nosso algoritmo, tá? Nós temos o início do nosso algoritmo e nessa parte que tem aí caractere, código, real, peso, por exemplo, essa parte aí é a declaração das variáveis, tá bom? Então, para você aí que está urubu-observando essas partes, com o nome caractere, código, ótimo, caractere, código, real, peso, por exemplo, tá? Isso tudo aí é referente às definições das variáveis, certo? E aí, turminha, é justamente essa parte aqui, ó, caractere, código e real peso, né? Nossas duas variáveis. Aqui nós temos a parte do escreva, que lá na linguagem C é o nosso printf, tá? Escreva que a gente vai colocar o printf lá. Escreva o código da peça. Se é P, se é M ou se é G, por exemplo. Tá? E leia o quê? Aqui é o scanf, né? Leia código, que o código é a nossa variável. Aí olha aqui o que é interessante. Vamos tentar analisar melhor essa estrutura. Eu vou até aqui colocar assim, vou dividir o meu quadro, né, no meio. E aqui eu vou trazer essas partes que eu acho importante, que é a parte do caso, para a gente escrever aqui melhor. Olha aqui o que é o legal. Eu tenho aqui 3 possibilidades. A pessoa pode escolher o tamanho da peça. Ela pode falar, olha, eu quero essa peça ou M, ou P, ou M, ou G. Então, são 3 opções diferentes. Então, a primeira opção que eu vou determinar eu vou determinar com caso, né? Eu falo assim, olha, caso o código que a pessoa, caso o código que a pessoa digitou for igual a P, né? P minúsculo, e aí a pessoa às vezes pode escrever P maiúsculo também. E aí, como a gente sabe que isso para o computador são coisas diferentes, P minúsculo e P maiúsculo não é a mesma coisa, tá? Então, a gente precisa definir, olha programa, você vai... Se a pessoa digitar P minúsculo, você vai considerar, e se ela digitar também P maiúsculo, você vai considerar como a mesma coisa. Então, se for igual a P minúsculo ou P maiúsculo, então, o que vai acontecer? Normalmente, o peso, ele se refere, em média, 23,5. Tá bom? Isso é o primeiro caso. Ok? E aí você escreve, né? Se isso for verdade, você vai escrever para a pessoa assim, ó. Olha, escreva, olha, o peso, né? O peso é, aí,
fecha aspas duplas e coloca o nome da variável. A variável eu vou até colocar com outro nome, tá? Variável peso. E vou colocar também maiúscula do jeito que está aqui no exemplo. E eu vou fechar, ok? Então, ele vai escrever. Se realmente a pessoa determinar que é P, então, ele vai associar a escolha da pessoa como o peso 23,5 e vai falar, olha, o peso é 23,5, tá bom? Aí, turma, tem outra parte. Agora ele fala assim, olha, caso, eu vou até colocar com outra cor para vocês identificarem que é diferente. Agora, pessoal, se o código ele for igual a M minúsculo ou M maiúsculo, já vai ser outra situação, né? Então, o que vai acontecer? O meu peso, ele vai ser definido como qual valor? Como 50,7. Ok? E aí a escrita, né, a mensagem que vai ser passado quando a pessoa determinar que ela é M, vai ser essa, ó, o peso é... Aí a gente coloca a variável peso de novo. Então, isso aqui vai acontecer, turma, para as 3 situações, tá bom? Aqui embaixo não vai dar para eu escrever, mas a parte de baixo, né, que é a última, que é a do G, é essa daqui, ó. Certo? Essa daqui, tá bom? Ok? Então, essa daqui é a terceira parte, que é a do G. Então, a pessoa tem a opção do P, M e G. Aí, se a criatura for engraçadinha e quiser colocar outra palavra, outra letra, na verdade, quiser colocar, por exemplo, A ou B de bola ou C de casa, que não tem nada a ver com os 3 códigos, nós temos ainda uma condição de... Isso daqui a gente chama de controle de erros, por exemplo, tá? Que aí, se for qualquer outra letra que não seja um dos 3 códigos, a frase que vai aparecer para ela é essa. O código, ele é inválido, tá bom? Então, aqui a gente percebe que essa estrutura caso, ela permite que a gente tenha várias opções, como se fosse um menu, um menuzinho, certo, galerinha? Ok, show de bola. E aí, turma, nós temos agora, ó, uma forma, né? A forma aí de colocar em linguagem C. Olha aí que maravilhoso, tá bom? Em linguagem C. E eu quero que vocês analisem esse código. Eu quero que também vocês escrevam agora esse código, mas na linguagem C. Uma observação, tá? Aqui também, por conta do tamanho da tela, é o seguinte. Isso aqui está bem dividido, ó, é assim, ó. Pam, tá bom? Ok? Essa parte aqui é a primeira estrutura do código. E depois que vocês terminarem de escrever essa linha aqui, você vem para essa. Tá certo? Ok? Só para vocês terem essa organização. E aí, lembrando da mesma forma, onde tem ponto e vírgula, se tiver outra palavra, vocês podem colocar na próxima linha, tá? Mas se não quiser, não tem problema não. Vou dar 2 minutinhos aí para vocês terminarem de escrever esse texto, porque é importante que vocês escrevam, tá? Eu quero saber aqui, o pessoal tá perguntando peso igual a 23,5. Eu não entendi, né, a dúvida de vocês. Vocês podem aí escrever para mim qual realmente é a dúvida, tá bom? Foi escrito aqui, peso igual a 23,5. Eu não entendi a dúvida, tá bom? Aí vocês escrevem direitinho para mim, que eu ajudo vocês, tá certo? E aí, pessoal, eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês terminarem de copiar, que é o tempo também que o pessoal tá com a dúvida.
aqui com relação à escrita, peso igual a 23,5, e aí vocês podem colocando, escrevendo para mim, pelo menos detalhar um pouquinho, porque eu não entendi a dúvida de vocês. Pessoal, pronto, vamos retornando, tá, turminha? Aqui no chat dos polos, né? Eu queria saber qual é o polo da Seduc PI 7, tá bom? Vocês só me informam qual é a dúvida, tá bom? Porque eu não entendi direitinho. Aí vocês escrevem, por favor, repitam para mim a dúvida, que eu não compreendi. O peso igual a 23,5, certo? Ok? Porque se for a dúvida de vocês por conta do ponto, é porque em algumas linguagens de programação a gente não pode utilizar vírgula, tá? A gente tem que utilizar ponto mesmo, certo? E aí vai depender muito da sintaxe da linguagem. Tem linguagem que aceita 20, por exemplo, 20,5, mas tem linguagem que não aceita, que tem que ser 20,5, tá bom? Se isso for realmente a dúvida, tá bom? O pessoal falou aqui que não deu tempo, né? Não deu tempo de copiar tudo, né, pessoal? Mas aí, como eu vou explicando para vocês linha por linha, vocês já vão escrevendo e vão prestando atenção também, tá bom? Turma, nesses comandos aqui que estão sendo mostrados para vocês, é como se fosse a mesma estrutura que nós acabamos de visualizar lá no pseudocódigo, certo? Ele tem a mesma lógica, ele tem o mesmo princípio. A diferença que vocês irão analisar é a sintaxe, tá bom? Então, é que realmente é o foco, né? É a sintaxe é diferente, a forma da escrita é diferente. Então, galerinha, lá em cima, se vocês observarem, por conta de uma necessidade das estruturas do comando case, nós precisamos incluir mais uma biblioteca, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no pessoal, né? Deixa eu dar uma olhadinha se estão perguntando. Ah, sejam todos bem-vindos, né? O pessoal de Barra da Alcântara, lá da escola, Unidade Escolar Firmo Rodrigues. Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria ter vocês também aqui conosco.
Então, galerinha, aqui nesse primeiro momento, ó, se vocês observarem, né, include stdio.h, a gente já sabe que essa biblioteca ela é padrão. Ela é uma biblioteca que é necessária que seja inserida. Só que dependendo das estruturas que forem ser utilizadas nas linhas de código, nós iremos necessitar de mais bibliotecas, tá? Pode ser que isso aconteça, que é o caso desse nosso comando. Nós temos um include, né, stdlib.h. Include stdlib.h, é a outra biblioteca que está sendo utilizada. Eu sugiro que o int_main vocês coloquem em outra linha, tá bom? Pulem aí, coloquem int_main, ó, int_main em uma outra linha de código, tá certo? Aqui o que está acontecendo? Está sendo declarado a variável código, está sendo declarado a variável peso. Se vocês observarem, a variável código ela está sendo declarada como char, porque os valores do código vai ser P, M e G, 3 letras. Então, não tem necessidade nem de ser um string e nem de ser, por exemplo, um número, né? Não pode ser um número, porque é um caractere. E outro ponto é que o peso, aqui ele não está como int. Não está como int, ele está como float, porque nós temos casas decimais, né? Pode ser que tenha casas decimais. E aí, turma, tudo começa o seguinte, olha, código da peça, tá? Escreva na tela essa frase, né? Código da peça, PMG. E aí, o código que a pessoa digitar, PMG, ele vai escrever, ele vai pegar esse valor e vai colocar dentro da variável código, tá bom? Isso aí que está acontecendo é a mesma coisa que nós fizemos nos outros exemplos, né? E de outras atividades. Eu escrevo uma palavra e essa palavra vai ser guardada dentro da minha variável. Observem a padronização do scanf, que a gente conversou na primeira aula de hoje, certo? Eu tenho o identificador do tipo, que é o %C, e eu tenho o identificador de endereço de memória, que é o iComercial. Aqui, turma, eu estou utilizando Swift, e aqui eu estou definindo como se fosse o valor, que fosse definir tudo. Essa palavra aqui, esse termo, e esse momento aqui, eu vou até pegar ele aqui, ó, vou pegar ele e vou puxar lá para cima para falar especialmente sobre ele, tá bom? Porque o objetivo aqui é a gente destrinchar essa programação para a gente entender o que está acontecendo. Eita, fez um rabisco, né? Então, é importante que a gente tenha um pouquinho de paciência. É praticamente a primeira aula que a gente está vendo alguns desses recursos. Então, é importante que a gente vá com calma. Então, essa palavra aqui, essa função, ela permite com que eu defina o valor que vai ser analisado. Qual é a informação que vai ser analisada? Qual é a informação que pode ser mudada? Que pode ser escolhida pelo usuário? É o código. É o código que vai ser definido. Se é P, se é M, se é G, por exemplo. Então, aqui eu tenho que definir qual das minhas variáveis que eu criei é que está a informação que eu vou definir, né? Se é um, outro ou outro, né? Então, aqui eu estou falando, olha, quem vai me dar essa informação é a variável código. Então, eu coloco aqui, ó, código. Aí, a partir daqui é que todas as coisas começam, né? A partir daqui é que tudo começa. Então, ele já sabe que é em código que ele vai pegar a informação importante. Aí, ele fala assim, olha, ok, então vamos começar, né? Que comecem os jogos, certo? Então, olha aqui. Caso, né? Caso, ou seja, a palavra case, tá? Mas eu estou já falando no formato que a gente compreende, né? Caso P ou, né?
minúsculo ou P maiúsculo, que essa linha aqui de código a gente poderia colocar tudo na mesma estrutura, certo? Assim, ó, case P minúsculo ou case P maiúsculo. Também pode ser colocado, por exemplo, tá? Então, caso for um desses dois, e aqui é ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula. Aqui eu estou definindo, né? Caso o peso, caso a pessoa digite P minúsculo ou P maiúsculo, o peso vai receber, a variável peso vai receber esse valor, 23,5, tá? Aqui não é vírgula mesmo não, tá? É ponto 5 mesmo, tá? E aí ele vai digitar. Peso é 23,5. E aí ele finaliza. Ele precisa botar um break, por quê? Porque a condição ela já foi satisfatória, certo? Caso a pessoa escreva M minúsculo ou M maiúsculo, ele vai definir o peso como 50,7. E aí ele vai fazer novamente a mesma sequência, só que agora imprimindo o peso que foi solicitado, que é o 50,7. E mais uma vez, quando ele termina de executar a função que foi solicitada, ele dá um break, tá? Ele dá uma pausa. E aí, mais uma vez, vem para o último caso, tá? Que é o G. Olha aí, o G minúsculo, o G maiúsculo. E o peso aqui ele está recebendo é 102,9, certo? E aqui ele define mais uma vez a frase que vai aparecer. Então, ele coloca break. Ok? Então, se for P, se for M, se for G, ele vai aparecer tudo isso. Agora, se não satisfazer nenhuma dessas situações, vou até voltar aqui, né? Se não, né? Esse se não aqui, ele está sendo referido, né? Ele está sendo referenciado, né? Ele está sendo referenciado por default, tá? Default, e aqui você coloca o printf código inválido. Isso aqui está sendo inválido, né? Você digitou um código que não existe. Se a pessoa coloca V ao invés de PMG, ela coloca V, por exemplo. Ele vai analisar. Ah, é o caso P? Não. É o caso M? Não. É o caso G? Não. Então, ele vai executar default e vai colocar, ó, código inválido, por exemplo. Certo? E aí, ele pausa todo o processo, né, todo o código, e ele finaliza o código, tá bom? Então, essa daí é a estrutura do caso quando a gente precisa utilizar o case, certo? O case, como se fosse essa estrutura de menuzinho na linguagem C, tá? Eu sei que ela é um pouquinho... ela é mais diferente do que no pseudocódigo, né? Porque essa estrutura, nós estamos estudando ela agora, né? Mais a fundo ela agora. Eu já trouxe outros exemplos dessas estruturas em outras aulas, mas eu falei para vocês, olha, nós teríamos uma aula específica, né? Que nós iremos estudar sobre esse conteúdo. E essa aula é hoje, tá? Então, turma, ter paciência, ter atenção, ter o cuidado. Se você tem dúvida, é por isso que é bom sempre escrever em pseudocódigo e depois passar para a linguagem C, porque o pseudocódigo vocês estão mais acostumados, tá certo? Turma, deu tempo de copiar? Já, porque eu não fiz nenhum tipo de modificação. É o mesmo comando, é o mesmo exemplo. Deu tempo de deu tempo de copiar? E aí vocês me dêem um retorno, tá certo? Pessoal de São Francisco de Assis, do Piauí, que colocou que não tinha dado tempo, me dê um retorno aí, me fale se já deu tempo de copiar, tá certo? Que aí a gente continua da continuidade, bom?
Eu vou só aguardar o pessoal me dar um retorno. Ótimo, já deu tempo. Então, vamos lá. Então, turma, olha aqui, ó. Ainda falando, né? Nós já vimos, né? Nós acabamos de verificar. Show, muito obrigada, pessoal, dando um retorno aí que já deu tempo de copiar, né? Nós falamos sobre o comando C, nós falamos sobre a estrutura case. E agora nós iremos relembrar um pouquinho, né, sobre essas estruturas que nós estudamos hoje. Nós vamos verificar mais uns pontos, mais algumas dicas importantes. E também vou mostrar mais alguns exemplos para vocês, tá bom? Lembrando a vocês que esse material ele sempre vai ficar disponível para vocês lá no site do canal Educação. Todo o material ele está organizado de uma forma cronológica, tanto com os vídeos quanto com as apresentações, tá? As apresentações com as informações que eu passo aqui na aula. Então, se não deu tempo de copiar alguma coisa, ou se perdeu alguma aula, não perca tempo, tá bom? Assista às aulas que você não conseguiu acompanhar. Ok? É uma grande oportunidade aí para quem, às vezes, por alguma realidade, não consegue assistir a aula no dia. Então, voltando aqui, estruturas de controle de fluxo. Muitos comandos em C, eles contam, né, com um teste de condicional, que determina o curso da ação, que determina para onde vai a execução do meu programa, que é justamente o que as estruturas de controle elas realizam, como eu conversei com vocês. Uma expressão condicional, ela chega a verdadeiro ou falso. Então, nós já falamos também que quando a gente fala de condicionais, nós sempre temos duas opções, ou é verdade ou é falsidade, ou é verdadeiro ou é falso, tá? Em C, um valor verdadeiro é qualquer valor diferente de zero, incluindo números negativos. O valor falso é o zero, tá bom? De uma forma aí, uma dica. E aqui, mais uma vez, eu estou trazendo para vocês as estruturas, a estrutura do if. Então, se você não copiou ainda a estrutura do if, copie. A estrutura básica, tá? C suporta dois tipos de comando de seleção, o if e o swif. Além disso, o operador. Esse operadorzinho aqui não é uma pergunta, tá? É o operador mesmo, que o símbolo dele é um sinal de interrogação. É uma alternativa ao if em certas circunstâncias. Quando nós formos realizar alguma operação, alguma expressão com ele, eu dou um foco especial, tá bom? A forma geral da sentença if é esta, bem aqui que está sendo mostrada. Nessa estrutura aqui, ele sempre coloca a chave assim, ó, dessa forma. Mas eu aprendi, né? Eu aprendi que normalmente a gente faz assim, ó. If, expressão. E aí a gente fecha o parêntese e já abre as chaves aqui. Tá bom? E a gente coloca todo o código que for necessário e eu fecho em outra linha. Isso aqui, para mim, né, que foi tanto falado, né, sobre deixar um código alinhado, deixar um código estruturado, isso para mim aqui é mais fácil de visualizar, onde eu abro uma chave e fecho uma chave. E aí, turma, eu posso colocar aqui o else, né? Eita, que ficou um garrancho, né? Isso aqui é importante a gente fixar. Um else. E aí eu coloco novamente, né, o comando, a expressão, o comando, no caso. E aí eu posso abrir e fechar também chaves, por exemplo. Onde o comando ele pode ser um único comando, um bloco de comandos ou nada, né? Ficou um pouco confuso, mas é o seguinte, normalmente no if, eu tenho sempre uma expressão, eu tenho uma sequência de comandos, que pode ser um único comando ou pode ser um bloco de comandos, pode ser um conjunto de comandos. Pode tanto ser um conjunto de comandos ou
nenhum comando, tá? Isso daí é opcional, foi aquilo que eu conversei com vocês anteriormente. Eu posso ter várias linhas de comando dentro do if. A expressão é avaliada. Se ela for verdadeira, ou seja, diferente de zero, o comando ou bloco, de alguma forma, ele será executado. Tá? Caso contrário, caso não seja verdadeiro, o bloco, que é o corpo do else, ou seja, se a sua estrutura tem um else, ele obrigatoriamente ele vai executar o else, por exemplo. Lembre-se, apenas o código associado ao if ou o código associado ao else será executado. Nunca será executado ambos, tá? Ou vai ser um ou vai ser o outro, tá? Então, se o comando for verdade, vai ser executado a verdade. Se não for verdade, se for falsidade, vai ser executado o comando que é associado à falsidade, por exemplo, tá bom? Então, sempre é ou o if que vai ser executado ou o else. Os dois estarão lá, mas não serão os dois que serão executados, tá bom? Ou é um ou é outro. E aí, turma, aqui mais uma vez nós temos um comando, né? O comando if, aqui a gente tem um programa já em linguagem C, tá? Aqui representamos um exemplo de uso do comando if. Então, aqui a gente tem a inclusão da biblioteca, nós temos aqui uma forma diferente, né, de colocar o comentário, olhem aí. Esse comentário a gente coloca dessa forma quando é necessário, quando a gente quer fazer o quê? Porque a gente tem o comentário assim, né, //. Eu vou vendo e eu vou me lembrando, né, das coisas para cobrar vocês. Eu tenho //. O // eu utilizo quando? E esse outro tipo de comentário bem aí que está azul, que é o /***, eu uso quando? Qual é a diferença dos dois? Me digam aí, que eu me esqueci. E aí eu preciso da ajuda do meu ponto, né? O meu ponto aqui para me ajudar a desvendar esse mistério. Por enquanto que o meu ponto não me passa a informação, eu vou explicando aqui o algoritmo, né? Na verdade, o código. Então, eu tenho a estrutura main, que é a função main, a função principal. Eu estou declarando aqui a variável que se chama num. E num é do tipo int, é um inteiro, tá? E aqui eu começo printando na tela duas mensagens. A primeira delas é o seguinte: neste programa, informa se o número digitado é menor, igual ou é maior do que 10, tá bom? Digite o número a ser analisado, né? Então, esse programa que eu achei bem interessante, porque ele não chega e pede, digite um número a ser analisado. Não. Ele explica o que o programa vai fazer. E isso daqui é uma prática que a gente precisa ter quando nós formos criar os nossos algoritmos. Você sabe o que o teu algoritmo faz, mas quem está usando o algoritmo não sabe, em muitos casos. Então, se você faz aí uma página inicial, né, uma introdução, para explicar para o usuário como ele deve utilizar o programa, fica mais fácil. Então, aqui ele está falando, ó, este programa ele informa se o número digitado ele é menor, igual ou é maior do que 10. Tá? E aí ele pede para você digitar um número. E aqui, ó, ele já pega, ó, o scanf, coloca %d, né, identificando que a variável que vai ser utilizada, que vai guardar a informação, ela é um int. Ela fala assim, ó, se num, que é a variável, se o número digitado ele for maior do que o 10, se o número for maior do que 10, né, então, qual é a informação que vai aparecer? O número é maior que 10. Se não, ou seja, né, se não for verdade, o número é menor ou igual a 10.
e aí ele dá uma pausa e finaliza o programa. Vocês acham que esse programa ele poderia ser melhorado? Será que tem alguma coisa nesse programa que poderia dar um resultado melhorzinho? O que vocês acham? Por enquanto que vocês analisam, o que esse meu programa deveria me mostrar com mais detalhes, eu vou analisar a informação que o meu ponto me passou, tá bom? O meu ponto aqui é o pessoal de São Francisco de Assis, do Piauí. Eles falaram assim, ó, quando eu coloco o comentário que é barra barra, é usado somente para uma linha de comentário. Queria pedir aí só para subir um pouquinho aí o do YouTube, né? Agora, quando eu coloco barra, asterisco, asterisco, barra, quando se quer um bloco de comentários. Exatamente, é isso mesmo. Melhor explicação não poderia ter, né? É exatamente, galerinha. Isso mesmo, pessoal de São Francisco de Assis, do Piauí, me ajudando. Então, turma, eu quero saber, esse programa, quando eu li, ele me prometeu uma coisa, mas ele não cumpriu muito não, tá? Se eu, por exemplo, colocar 12, o número 12, ele vai me falar que o número é maior do que 10, ok. E se eu colocar, por exemplo, menos 1, ele vai colocar o número é menor ou igual a 10. Eu não queria essa resposta. E se eu colocasse 10, ele ia mais uma vez falar, o número é menor ou igual a 10. Eu não queria assim. Eu queria tanto que se eu colocasse o número menor do que 10, ele falasse que o número é menor do que 10. Se eu colocasse o número 10, ele ia me falar, o número é igual a 10. Se eu colocasse um número maior do que 10, ele me falasse que o número é maior do que 10. Para resolver, para incrementar essa realidade que eu queria que aparecesse, o que vocês acham que a gente poderia fazer? Quem é que me dá essa ajuda, essa dica? O que a gente poderia melhorar nesse programa para ele me dar essas 3 possíveis soluções? Se o número é maior do que 10, se o número é menor do que 10 ou se o número é igual a 10. O que é que vocês acham? Me ajudem aí, me dê uma dica. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, porque essa aqui eu não quero dar resposta. Eu queria que vocês pensassem. Porque vocês são capazes. Vocês conseguem. Queria que vocês pensassem aí. Escrevam no papel. Tentem aí analisar, ao invés de escrever ainda com linguagem de programação, tentem pensar o que está faltando, qual é a condição que está faltando para a gente ter 3 possíveis soluções, tá? O pessoal aqui já está falando que poderia ser utilizado o case. Poderia ser utilizado o case? Sim, poderia ser utilizado o case. Só que nós teríamos que modificar toda a estrutura do programa. A gente não poderia utilizar, por exemplo, o if e o else. A gente teria que utilizar o case desde o início, tá? E nesse caso aqui, o case, o usuário que tem que escolher o que ele quer, tá bom? É uma escolha, o usuário que escolhe. Aqui, no caso, eu não quero que o usuário escolha, por isso que o case não seria mais indicado. Eu quero que o usuário receba a informação de acordo com o que ele digitar. O que a gente poderia fazer? O que vocês acham? O que a gente poderia fazer? É a mesma estrutura, na verdade. Não tem nenhuma estrutura nova, não. São as mesmas que vocês aprenderam hoje. Tá? E aí eu vou jogar para o universo, certo? Vou jogar para o universo essa pergunta e aí já a gente vem e conversa sobre ela. Tá bom? Tá certo?
2 minutinhos aí para vocês pensarem. Pronto, pessoal, não se preocupe não, que quem não entendeu vai entender já já, viu? Vamos retornando aqui que quem não entendeu vai entender já já. É o seguinte, esse programa aqui, galerinha, se vocês fizerem exatamente do jeito que ele está aqui, ele vai fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, eu vou escrever 3 números. Por exemplo, eu vou escrever o número 10, vai ser o primeiro número que vai ser analisado, vou escrever o número 5 e vou escrever o número 15, tá? Imaginem que são esses 3 números que nós vamos analisar um por vez. Se eu, primeiramente, analisar o número 15, né? Se 15 for digitado e for armazenado dentro da variável num, dentro da variável num, o que vai me trazer de retorno? O que vai ser mostrado como retorno? Vai ser assim, ó, se num for maior do que 10, então, ó, o número digitado é maior do que 10. Show de bola, até aqui tá ótimo, maravilhoso. Mas quando eu escrevo número como 5, ele não fala para mim que o número é menor do que 10. Ele fala para mim que o número pode ser menor ou igual a 10. Né? Ele não me dá uma certeza, não. Então, eu queria que ele me falasse 3 opções ao invés de 2. Queria que ele me falasse se o número é maior do que 10, menor do que 10 ou igual a 10. Para a gente resolver tudo isso daqui, ó, vou dar aí um spoiler para vocês. Daqui a gente vai ver depois, mas vou dar um spoiler para vocês porque eu sou legal. Assim que eu chegasse nesse else aqui, ao invés de eu escrever esse printf e desse system pause, eu não iria escrever nada disso aqui. Dentro do else, sabe o que era que eu ia escrever? Eu ia escrever outro if. Eu ia falar assim, ó, se não é maior do que 10, então o número é maior do que 10. Ok. Se não, né? Se for else, aí eu vou escrever de novo. Se o número ele for menor do que 10,
Aí, o que é que eu faço? Eu coloco printf e coloco o número é menor do que 10. Aí, eu tenho certeza que ele é menor do que 10. Eu tenho certeza. Aí, debaixo desse printf, eu coloco um else novamente, um outro. Se não, aí eu posso escrever, o número é igual a 10. Então, essa seria uma possibilidade de nós resolvermos essa situação. E isso pode acontecer dentro de um else eu colocar uma outra condição. Porque, pessoal, o que torna o meu código inteligente é essa estrutura bem aqui, ó. É essa estrutura aqui, ó. O número é maior do que 10. Quando eu coloco mais uma estrutura dessas aqui, ó, o número é menor do que 10, eu estou cada vez mais deixando o meu código ainda mais amarrado, no sentido mais correto, sem brechas para erro, tá bom? Nós vamos ver outros exemplos como esse. Aí aqui está mostrando a saída, né? A saída do programa, tá? Este programa informa se o número digitado é menor ou igual a 10. Digite um número a ser analisado. A pessoa digitou o número 6, o número 6 é menor ou igual a 10, tá vendo? Ele mostra o número 6 é menor ou igual a 10. Não deixa de ser verdade, mas não é uma verdade verdadeira, né? Olha aí. Tá aí para vocês, certo? Tá aí todo de graça para vocês a solução do problema para dar um programa mais correto, com 3 possibilidades. Aquele foi legal, ele não utilizou nem o else, né, nesse exemplo. Ele utilizou 3 ifs, né? Que pode ser feito, que talvez seja feito até de uma forma mais fácil, tá? Mais fácil de ser compreendida. Então, olha aqui, ele tem 3 condições. Ele tem assim, ó, se o número for maior do que 10, então, mostre que o número é maior do que 10. Se o número for menor do que 10, então o número é menor do que 10. Se o número for igual a 10. Se lembrem que na linguagem C, quando eu quero falar que algo é igual ao outro, eu coloco o símbolo igual, tá bom? Então, se o número for igual a 10, então eu falo que o número é igual a 10. Olha aí. Isso aqui eu quero que vocês escrevam. Isso é imprescindível. Não pode. Você não pode deixar de escrever esse exemplo aí, não. Porque isso daí vai ser muito importante para vocês, porque, na verdade, a maioria dos exemplos de condicionais que a gente utiliza, a maioria deles tem mais de 2 possibilidades, certo? Mais de 2 possibilidades, ok? Tudo bem? Então, se eu pego agora o número 15, o número 5 e o número 10 como exemplo, eu analiso o 15, né? O 15 foi digitado. Aí eu vou analisar, ó. O número é maior do que 10, já foi verdadeiro, né? A condição já foi verdadeiro. 15, sim, é maior do que 10. Então, ele já mostra essa frase e ele já não faz mais nada, tá bom? Ele acabou essa frase, acabou. Pronto. Não vai executar mais nada, não. Outro ponto. Agora, imagine, né? A gente já testou com 15, agora a gente vai testar com 5. 5 é maior do que 10? Não, não é verdade. Então, ele nem executa a linha, ele passa para a próxima verificação. O 5 é menor do que 10? Isso é verdade. Então, como é verdade, ele vai imprimir, ele vai mostrar essa parte aqui. Então, ok. Então, com o 5 também a gente testou que dá certo. Agora, a gente vai testar com 10, né? 10 é maior do que 10? Não, não é maior do que 10. Então, ele não executa. 10 é menor do que 10? Não.
Então, ele não mostra essa frase aqui. Aí ele vem para a última. 10 é igual a 10? Aí fala, aí sim, é igual a 10. Então, ele mostra essa frase. Então, aqui a gente conseguiu agora fazer um programa que me desse as 3 possibilidades que podem acontecer. Aí está correto. Só que olhem aqui, esse aqui é um exemplo que a gente não utiliza o else, tá? É sem else. É sem else, é só com if. Ok? Deu tempo para copiar, me deem um retorno se deu tempo para copiar. É importante que vocês copiem para vocês verem a diferença dos 3, na verdade. Vai ter um outro aqui que eu vou mostrar para vocês, que é importante que vocês registrem, tá? Me deem um retorno, por favor. Essas estruturas, pessoal, que eu foco tanto para vocês copiarem, é porque elas vão se repetir. Vocês precisarão utilizar a mesma estrutura em outros exemplos. Então, se você tem no seu caderno, fica mais fácil para você resolver outros desafios, tá bom? Então, o pessoal falou que não deu tempo ainda, né? Então, eu vou aguardar um pouquinho, certo? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês terminarem de copiar, tá bom? Por que é importante? Muito importante, vocês não podem deixar de ter esses exemplos registrados no caderno. Vou colocar aí 2 minutinhos para vocês. Olha aí, turminha, por enquanto que vocês estão terminando de copiar, né? Que eu falei que eu ia dar 2 minutinhos e ainda tá tendo aí, tá rolando o tempinho para vocês. Então, galerinha, é o seguinte, se vocês analisarem cada um desses printf, né? Cada um dessas estruturas de printf tem um /n. Observe o /n. Tá? Se você tiver a oportunidade de testar no computador esse código, se você tiver a possibilidade de testar ele no programa, no Programze, que eu passei para vocês, testem depois colocando o /n do jeito que está aí e sem o /n, para vocês verem como é que fica, tá? Acredito que já tenha dado tempo, né, de vocês copiarem. E aí agora, pessoal, eu vou passar para a próxima parte. É a mesma execução, tá bom? É a mesma saída, só que agora a pessoa coloca, né? Nesse caso, está sendo colocado aí como possibilidade, ó. A pessoa escreveu o número 10. Agora o programa consegue mostrar que o número é igual a 10, né? Que antigamente ele não conseguia. Mas nesse caso, ele consegue, tá certo? E aí, turma, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês a estrutura que eu tinha falado anteriormente, que é um if dentro de um else, tá? Normalmente a estrutura é essa daqui, ó. Eu tenho um if, né? Se a expressão ela for verdadeira, então eu realizo a observação, né? Eu realizo o comando. Se não, né?
eu chamo outro if novamente. Se a expressão, aí eu analiso a expressão novamente. Então, eu analiso uma dentro da outra, né? Eu questiono, eu verifico um dentro do outro, tá bom? É mais fácil vocês olhando aí um exemplo, que é esse exemplo aqui, o mesmo exemplo que vocês fizeram lá no pseudocódigo, o mesmo exemplo que vocês responderam só com if, agora vocês têm o if else, que era o exemplo que eu tinha dado como primeira opção. Então, olha aqui, se o número ele for maior do que 10, então eu vou escrever na tela o número é maior do que 10. Se não, ou seja, se ele não for maior do que 10, eu ainda tenho mais duas opções, né? Então, ó, se não, né, else, se não, aí eu faço a pergunta de novo. Se o número for menor do que 10, aí ele vai escrever essa frase. Mas eu tenho mais uma condição, aí eu coloco outro else, tá? Dentro do else, tá vendo que ele tem uma estrutura, né? Que é como se ele estivesse dentro do outro. Aí eu já tenho uma opção que foi verificada. Eu tenho a segunda opção que foi verificada. A terceira opção eu não preciso verificar mais, porque ela é a última solução, né? O número ele pode ser ou maior do que 10, ou menor do que 10, ou igual a 10. Eu já questionei, eu já testei se ele é maior do que 10. Ele não é. Eu já testei se ele é menor do que 10. Ele não é menor do que 10. Então, obrigatoriamente, a única coisa que ele pode ser igual, tá? Igual a 10. Então, é por isso que aqui eu não coloquei um terceiro if, tá bom? Então, essa daqui era a outra opção que tem, é a outra estrutura que a gente pode utilizar o if else. Já vou falando para vocês, essa daqui é a que vocês vão mais encontrar em exemplos, porque é a mais prática. Você não precisa ficar repetindo vários ifs, vários e vários e vários. Você repete um if, mas dentro de um else, e ao invés de você ter 3 condições, você só tem 2, tá? Você só tem 2 análises, você só tem 2 estruturas de verificação, ó. Eu só verifiquei se ele é maior, eu verifiquei se ele é menor. Se ele é maior, ok. Se ele é menor, ok. Mas se ele não for nenhum dos dois, obrigatoriamente ele vai ser igual, tá? E aí, turma, copiem. Que esse daqui é a parte final. Esses aqui são... Por que eu quis trazer o mesmo exemplo? O mesmo exemplo em pseudocódigo, por enquanto que eu estou conversando com vocês, vocês vão copiando, tá? Por que eu quis trazer 3 códigos, 3 algoritmos iguais, com códigos diferentes, mostrando estruturas diferentes? Porque eu acho mais fácil a gente aprender a diferença das estruturas com o mesmo código, tá bom? Então, a gente aprendeu com o pseudocódigo, que foi a primeira forma que nós aprendemos linguagem de programação. Eu trouxe com o if, só o if básico, tá? Sem fazer 3 estruturas de verificação, só com 2. Que ela não foi tão assertiva, na verdade só com uma, né? Que não foi tão assertiva. E nós fomos melhorando, utilizando 3 ifs. E depois, utilizando a estrutura mais complexa, que é a mais utilizada, que é a if e o else. E outro if dentro do else, né? If, else, if. Ok? E aí, digitem essa estrutura. Se vocês quiserem, para ganhar tempo, vocês podem escrever, pelo menos, essa estrutura aqui, ó. Tá? Essa estrutura aqui, certo? Que eu coloquei aí com a chavezinha. Pelo menos ela vocês escrevem, certo? E aí, turma, eu posso também colocar lá no grupo, se vocês não conseguirem copiar tudo, né? Que a nossa aula já vai acabar. Eu coloco no grupo para vocês terminarem de copiar essa atividade, tá bom? Turma, a nossa aula está finalizando por aqui.
Eu espero, né, que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Muito obrigada por toda a dedicação, por toda a participação. Hoje vocês foram demais, vocês participaram muito da aula. O meu ponto aqui, né, me ajudou a aula inteira, certo? Me dando dicas. Olha, essa daqui é a resposta correta, tá? Muito obrigada pela ajuda e a colaboração de todos vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Um forte beijo, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana, galerinha. Tchau, tchau!